Preste atenção como eu comecei esse vídeo ontem. Olhe, presta atenção. Na minha frente está um documento da ONU denominado Nova Ordem Mundial. Que vídeo terrível esse que caiu na minha mão faz tempo. Este é o conteúdo do documento. Quem tem ouvidos, ouça. Até o faraó egípcio foi mais compassivo do que este sistema satânico. Não consigo acreditar no que está escrito neste documento. No entanto, respire fundo e não se desespere, pois todas as rédeas do governo estão nas mãos de Deus. Rabi Amon Yitzhak. Rabino Ramon Yitzhak lendo uma declaração secreta dos caciques do mundo, inclusive da ONU, cuja implementação é projetada para o período de 2021 a 2030. dando detalhadamente o que foi programado há muito tempo e o que está sendo realizado agora, entre 21 e 30. É difícil acreditar. Esteja preparado. Respira. Olá, queridos, que bom que você chegou aqui conosco nesse vídeo e nós vamos analisar isso, é muito sério. Bem, que foi programado com muitos detalhes há muito tempo, a gente tem essa noção já. Agora, os detalhes que esse homem colocou aqui são realmente de fazer a gente arrepiar um pouco. Cancelamento de propriedade privada. A abolição da instituição da família. Sim, eu coloquei tudo que esse rabino... Você pode pesquisá-lo na internet, você verá que é um homem sério. Mas eu pesquisei tudo o que ele falou e Deus falou comigo. Não precisamos fazer propaganda das intenções do inimigo. Basta que a gente leia a palavra de Deus e sabemos o que virá. Redução da população mundial. Certo? Então o que eu fiz? Parei aquilo tudo, estou regravando agora e você sabe que você será muito edificado nesse vídeo, porque é importante estarmos por dentro de tudo que está acontecendo e também estar por dentro do que a palavra de Deus diz. Controle sobre crescimento e densidade populacional. Então, que bom que estamos juntos de novo. Isso é uma alegria para mim. Se você perceber que a gente está levando as coisas muito a sério e dando informações da palavra de Deus, inscreva-se. Ou então, dê o like, acione o sininho. Isso é muito importante para que esse vídeo rode bastante e ajude a muitas pessoas. Vamos adiante, porque, olhe bem, talvez eles tenham até deixado cair na mão dele esse documento para que ele divulgue dessa maneira. Mas olha, gente, o único detalhe importante é saber que isso está sendo planejado há muito tempo, o resto não é novidade, mas que está sendo projetado há muito tempo. Mas nós já sabemos isso pela palavra de Deus, que foi a primeira menção, né? Como também nós sabemos isso, se nós observarmos, por exemplo, George Orwell, na década de 50, certo? Logo após a guerra, término da Segunda Guerra, na década de 50, ele escreveu, por exemplo, o livro A Revolução dos Bichos. Eu sempre gostei desse livro, muito interessante. Hoje, com a percepção que nós temos, está lá. Os animais, eles se juntaram e fizeram tudo como se fosse uma coisa só e conseguiram se livrar da tirania do seu patrão, do seu dono. E tomaram conta. Agora eram 2 animais e por isso eles tinham um slogan. Todos os animais são iguais. De repente começou a desaparecer um cavalo lá de idade, começaram a desaparecer alguns animais e outros ficaram achando aquilo muito, muito estranho. Cadê os amigos? Então eles começaram a espiar e de repente chegaram na janela da casa dos porcos e eles estavam reunidos, todos eles, discutindo o que iriam fazer com os animais. Sim, alguns iriam para o matadouro, como o cavalo já tinha ido, né? E eles viram algo interessante. Havia uma faixa, mas essa faixa estava escrita assim: todos os animais são iguais, mas os porcos são mais iguais que os outros. Entendeu? Sim, todas as coisas estão preparadas há muito tempo.
Depois ele escreveu 1984. A gente crê que eles imaginaram que o governo mundial estaria instalado em 1982. Porque esse livro, 1984, é incrível, porque ele mostra como tudo teria funcionado, como é que eles chegaram a isso e ao que eles tinham chego. Olhem, é uma coisa incrível. É difícil de imaginar que se não fosse por uma inspiração lá daquele que está na ponta de cima da pirâmide, que não é humano, né? Nós sabemos, né? Todo mundo aparece na pirâmide, mas quem é que está na cabeça? Bem, logo ele vai dar o seu poder para um humano estar na sua cabeça e aparecer, mas por enquanto ele está comandando dali. Ou você tem dúvida que o mundo virado nessa Sodoma e Gomorra já está sob o comando de Lúcifer? Né? Bem, então da onde ele poderia tirar essas informações? Por exemplo, quando o personagem principal chega em casa, tem uma espécie de uma televisão que se liga sozinha e pede para ele, abra a pasta, ele tem que abrir a pasta, mostrar seus bolsos vazios, um controle total. Aí ele recebe uma advertência, você saiu a tal hora do seu trabalho, digamos assim, 18 horas e 3 minutos, está chegando em casa às 20 horas e 40 minutos. Aonde é que você andou esse tempo todo? Aí o cara se explica, mas não convence. Então ele recebe a ordem. Amanhã passe a acertar em tal departamento lá para ver o que está acontecendo. E uma das coisas, ele chega para trabalhar, cadê seu colega? Simplesmente ele recebe a notícia. Seu colega não existe mais. 18 de abril de 1984. Ninguém mantém um diário hoje em dia, porque fazê-lo pode implicar em ser punido com a morte. Mas não me importo. Então, há uma série de coisas ali que mostram tecnologias e que mostram como o governo mundial se dizia não sozinho, que havia um outro governo e que haveriam guerras e assustava o povo todo e o povo ficava apavorado com aquelas tragédias que viriam e de repente aparecia o que recebia o poder, né? Que eles chamam de Big Brother, né? O chefão. Aparecia o chefão comunicando que ele tinha vencido o inimigo, não havia mais perigo. Então todo mundo adorava esse cara. Ele nos livrou mais uma vez. Era tudo mídia comprada. Hoje, né? Seria mídia comprada. Lá era tudo mídia dele. Inclusive o trabalho desse personagem principal era receber uma notícia e dar essa notícia de uma maneira que parecesse algo diferente do que na realidade era. Que animasse o povo e coisas assim. Levanta essas mãos. Você é um traidor, é um criminoso, é um espião arabiano. Vou matá-lo, vou vaporizá-lo, vou mandá-lo para as minas de urânio. Acalme-se agora, Celina, acalme-se. Não pode culpá-la por ficar nervosa, é sua noite de brincar com espiões. E depois, logo depois, o amigo dele, Aldous Huxley, amigo do George Orwell, ainda naquela década, ele escreveu o livro Admirável Mundo Novo. Aí sim é a história de como será agora. Sim, as pessoas eram fabricadas em laboratório. Então você precisava, umas pessoas que fossem trabalhar num prédio alto, elas já vinham com o DNA para vir sem medo de altura. Ah, pastor, isso é uma grande bobagem, pastor Eliseu. Isso é uma grande bobagem. Hoje você consegue crianças de olhos azuis. Eles injetam um vetor, ou então um RNA mensageiro, e a criança virá com os olhos azuis. Para isso, até o nível de inteligência aumentar e diminuir a capacidade de percepção das coisas, é só um passo. É sério, isso é muito sério. Olha as capas dos livros dele. Veja as capas deles, que sugestivas. Todas elas têm um olho, todas elas praticamente têm os sinais de quem estava por trás disso tudo. Mas, agora, eu queria que você percebesse o seguinte. É perceptível tudo o que está acontecendo. Não precisamos que alguém fique nos assustando mais. Mas eu estou aqui para te contar todas essas coisas, dizer que realmente tudo isso está planejado.
Mas nada vai surpreender ao Criador, porque todos os profetas falaram sobre esses dias. Sim, e como esse homem que lê aí, esse rabino, quando ele termina a sua leitura, ele diz assim: os judeus irão sentir saudades de Faraó, onde ele diz que nem Faraó foi tão cruel. Daniel já disse isso, Daniel 12, ele diz assim, que nunca houve, outra parte das escrituras diz, nunca houve, nunca haverá, mas nunca houve uma tribulação, um sofrimento como este, em todos os tempos. Nós sabemos tudo. Porém, nós sabemos também que o Senhor disse ali, ainda ali, quando ele anuncia que é uma grande tribulação, ele diz que ele vai liberar Miguel. Para quê? Para cuidar, para guardar os seus santos, para guardar a sua igreja, a igreja viva, não uma instituição, para guardar os filhos de Deus. E ele diz mais que nesse tempo haverão pessoas que estarão anunciando a justiça, anunciando a palavra de Deus, e estas irão brilhar como estrelas no firmamento. Ele tem algo especial para estes. E mais, ele mostra o desespero do inimigo em Apocalipse. Apocalipse 12 também. O desespero do inimigo que foi lançado na terra e sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso, ele sabe que enquanto nós estaremos na glória, vendo a face do Senhor, a Bíblia diz que estaremos numa mesa, comendo um banquete com o fruto da árvore da vida, que haverá tanto gozo, tanta alegria, tanta presença do Cordeiro, tanto amor palpável. Quando nós estivermos vivendo isso, ele estará no lago de fogo e de enxofre. Por isso o desespero dele de fazer da humanidade rapidamente uma Sodoma e Gomorra, de engodar nossas criancinhas desde pequenininha. Para quê? Para levar o maior número de pessoas que são a imagem, nós somos a imagem do Deus vivo. Ele disse que nós somos a sua imagem. Para levar as pessoas da imagem do Deus vivo, junto com ele, para a desgraça, como se fosse uma vingança. Mas o Senhor disse que nós mesmos o venceremos. Sim, ainda em Apocalipse 12. Como é que nós venceremos? Pelo nosso testemunho, nós vamos mostrar para as pessoas. Olha, funcionou na nossa vida, é real, pelo nosso testemunho, pelo sangue do Cordeiro, o poder do sangue do Cordeiro que livrou a todo aquele que aceitou. Não é aquele que sabe que o sangue foi derramado, não, eu sei que Deus existe, claro, Deus controla tudo, isso é conversa fiada. Eu estou dizendo aquele que aceitou, reconheceu que é pecador e declarou: eu louvo a Deus porque pecador do jeito que eu sou, o Senhor me pagou de graça todos os pecados com o seu sangue derramado. Então, pelo poder do sangue do Cordeiro que nos livra das garras do inimigo. E por último, sim, alguns de nós seremos como Paulo, como João, como os antigos, né, como Estevão. Alguns de nós, em face da morte, mostraremos que não amamos mais esta vida, porque esta não é a vida. Essa é uma passagem que Deus nos colocou dentro disso que Ele criou como tempo para nos limitar, ter começo e fim. Lá, o tempo dele, aonde nós vamos, não tem começo nem fim, não há capacidade da nossa mente entender isso. Sim, não adianta querer pôr em uma xicrinha toda a água do oceano, não adianta. A nossa mente não consegue entender. E Deus diz: as coisas reveladas pertencem a vocês. As que não foram reveladas pertencem a mim. Quero ficar por aqui hoje e quero dizer, tem muito mais coisa para a gente ainda ver a respeito disso. O próximo será mais impactante, porém, eu preciso que você se inscreva, que você divulgue, que você acione o sininho, que você compartilhe, que você dê o seu like, para que vale a pena a gente levar isso para muitas e muitas pessoas. E até lá, querido, eu quero orar por você, que Deus te abençoe e que não deixe nada em termos de temores, em termos de medo, dirigir você. Você vai ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, vamos orar. Senhor, abençoa, que haja entendimento na mente de cada irmãozinho, que eles sejam fortalecidos da sua fé, fortalecidos na sua resistência, para a honra e glória do Senhor, e para que logo juntos estaremos todos exaltando o Senhor na glória. Eu imagino tudo aquilo que Paulo viu, né? E ele não viu tudo, aquelas coisas que João viu e descreveu no Apocalipse. Vamos conversar, daqui a pouquinho nós estaremos aqui com outro. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Oremos uns
pelos outros. Não esqueça disso. Amém? Não esqueça de compartilhar, ok?